12. Deixa eu ver se é 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque, havendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido rudimento. Por quê? Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o rudimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto como o mal. Somente até aí. Feche os teus olhos. Entre na presença do Espírito Santo agora. Peça ao Senhor para falar com você. Nós vamos falar novamente de oferta de remissão. É um assunto sério. Muitas pessoas não compreenderam adequadamente. E Satanás, ele sempre está ávido para roubar a palavra que o Senhor nos dá. Porque quem se estriba e coloca em prática uma revelação que vem de Deus, torna cancelado todo o acesso de Satanás e seus demônios na sua vida, em todas as dimensões do propósito que o Senhor tem para cada um. Pai querido e amado, nós sabemos que Teu Espírito está aqui. Nós sabemos que nos iluminastes esta palavra para que cadeias fossem quebradas lá no mundo espiritual, para que vidas de pessoas pudessem ser liberadas, para que pessoas pudessem ter dimensões da sua vida tornada livre para receber a tua bênção, a tua multiplicação. Vai cancelar todo o poder do inimigo, toda a oposição das trevas. Eu queria que você falasse pessoalmente com o Espírito Santo. Fala, Senhor, me dá capacidade de entender e me convence. Porque nada que você faz sem convencimento do Espírito tem valor. O Espírito, ele é a voz de Deus. O único que pode, a única voz relevante. A palavra do Senhor diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão te passar. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a tua palavra mais do que todas as coisas para cumpri-la. Então, se Ele falou, Ele é fiel. Espírito Santo, venha sobre nós. Venha com a tua presença bendita. Pessoas que precisam, pessoas que o céu quer abençoar. Chegou a hora dela receber vitórias em cativeiros, e chegou o momento de serem restaurados, para que pessoas se levantem para glorificar o teu nome. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Nós queremos falar o que é uma oferta, o que eu chamei de resgate. Uma oferta de resgate, ou uma oferta de remissão, ou de retomada de posse. Por quê? Porque algo que é do povo de Deus e ficou nas mãos do inimigo por alguma razão. Quais são as razões
ladrões, né, que colocam dimensões da nossa vida nas mãos do inimigo, brechas. Ou que nós abrimos, ou maldições que nós herdamos. E não aparecemos diante de Deus para reconhecer o pecado dos nossos antepassados e renunciar a esta herança. A lógica da quebra de maldição ou renúncia de maldição hereditária é que você precisa legalmente comparecer diante de Deus pela compreensão e fé da palavra, na presença do Espírito Santo, usando uma lei que Jesus Cristo deixou estabelecida, que é a lei da confissão, quando ele diz que se dois concordarem na terra, seria ligado no céu. Se dois concordarem na terra, seria desligado lá no céu. Então, é necessário que você compreenda todas as práticas pecaminosas que a tua família cometeu, não para você julgar a sua família, e nem para você justificar os seus fracassos, mas para você cumprir um requisito legal. Porque o reino espiritual, ele não é movido por sentimentos. O reino espiritual, ele é movido por legalidade, princípios e estatutos legais. Uma vez cumpridos, se tornam eficazes. Então é necessário que a gente compareça diante de Deus para reconhecer pecados e iniquidades cometidos pelos nossos antepassados, dizendo-nos herdeiros deles, e dizendo: eu não quero esta herança, porque eu não quero viver nas mesmas práticas. Então eu quero confessar e eu quero renunciar a esta herança, porque o resultado que eu espero é outro, porque a minha escolha é outra. Então, por causa de brechas, Satanás tem o direito legal de ter em controle total ou parcial áreas da vida de pessoas que inclusive são servas de Deus. São servas de Deus. Porque quando Moisés, e esse texto está no Decálogo, são os 10 mandamentos, que a corte, a suprema corte do céu se manifesta lá no Monte Sinai. E o próprio Deus escreve com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Esse texto faz parte dos 10 mandamentos, quando ele diz assim: porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele estava falando para o povo eleito de Deus. Ok? Então, Moisés também, ele distinguiu 2 tipos de oferta. Lá em Levítico, no capítulo 5, nos versos 17 a 19, ele escreveu assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Então a gente precisa entender. Moisés falou de tipos de sacrifícios diferentes. A maioria dos cristãos acham que eram realizados apenas o sacrifício para perdão de pecados. Mas há uma distinção entre perdão de pecados e expiação de culpa. O sacrifício para perdão de pecados, ele é realizado quando a pessoa traz um cordeiro. Ele tem que ser de 1 ano, e não pode ter mancha, e não pode ter defeito, porque este cordeiro, ele representa
pecado do mundo. Mas, além do sacrifício pelo pecado, existe o sacrifício de expiação pela culpa. E o que é o sacrifício de expiação pela culpa? É o reconhecimento, é uma confissão que você se fez culpado, sabendo ou não sabendo, quando você pratica algo contra os mandamentos e princípios do Senhor. Então, há uma diferença entre o sacrifício pelos pecados e o sacrifício pela culpa. Nós temos na Bíblia inúmeros textos que falam sobre este sacrifício. Davi ofereceu um sacrifício de confissão de culpa, de remissão de pecados, né? Nós já falamos sobre isso na sexta-feira, quando ele peca contra o Senhor fazendo um censo. E por que ele peca? Porque um censo é a contagem de todos os soldados aptos para a batalha. Quando Davi faz a contagem de todos os soldados aptos para a batalha, e ele chega a um número muito expressivo, o que acontece lá no mundo espiritual? Ele toma a honra que é de Deus. Porque não foi Davi e nem foi soldado que ganhou batalha alguma. Todas as batalhas que Davi venceu, ele venceu no Vale de Sal. E o sal é o símbolo da perpétua presença de Deus no meio do seu povo. Quem venceu as batalhas de Davi foi Deus. Davi luta, mas quem vence é Deus. Então, quando Davi faz um censo, ele peca. Então, Deus manda o profeta comunicar para ele. Quando ele se torna consciente do seu pecado, quando ele se arrepende do seu pecado, Deus diz assim, tá bom, manda o profeta dizer para ele, você está perdoado. Porém, as consequências elas vão ficar. E aí Deus manda que o Davi escolha 3 tipos de punição. E o Davi, ele escolhe cair na mão de Deus, de maneira que a praga, a doença, a peste, começa a atingir o povo e morre muita gente. Até que Davi tem uma visão do céu, lá na ilha de Araúna, e ele vê o anjo do Senhor com uma espada na mão, o que representa que Deus ia matar e exterminar toda a nação de Israel. Então o profeta comunica ao Davi que ele poderia oferecer ao Senhor uma oferta pela culpa. Então Davi procura o dono daquela eira, e o dono daquela eira disponibiliza para o Davi, porque ele também vê o que Davi vê, qualquer pedaço de terra, qualquer quantidade de bois. E o Davi diz assim, eu não posso oferecer para o meu Deus o que não me custa nada. E no momento em que Davi oferece aquelas ofertas, a praga cessa. Mas eu queria mostrar para vocês um outro tipo de oferta de culpa, que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6. Deixa eu ver. Acho que é a partir do 1 que eu coloquei. Então. Se você ler o capítulo 5, que eu acho que você conhece, você vai ver que porque Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, Israel perde a guerra. E quando Israel perde a guerra, a arca do Senhor, ela é levada para a Filistia e é colocada dentro do templo do ídolo, a quem eles cultuavam como Deus, em frente à estátua de Dagon. E aí você sabe o que acontece. A estátua, ela amanhece com virado de bruços, com o nariz quebrado, com os pés arrebentados, com as mãos arrebentadas, mas não para por aí a sentença. O povo começa a morrer de tumores. Então, eles mandam a arca para um outro lugar, e a arca é rejeitada. Não, estão mandando a arca para cá, para que o Deus de Israel possa nos matar. E isso traz uma revelação muito grande. Quem é o Deus de Israel? Ele é Deus sobre todos os deuses. Ele é Deus único. Ele é Deus poderoso. Não se pode zombar deste Deus.
Então, todos os príncipes e sábios são convocados para eles decidirem o que se fará com a arca do Senhor, como poderiam devolvê-la para o seu povo. E eu vou ler para vocês esse texto, diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhes enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas, tumores de ouro, e 5 rados de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura enviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, atai as vacas ao carro, levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, ponde-lhe sobre o carro, metei um cofre ao seu lado, as figuras do ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram as 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro e aos seus bezerros, e encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os rabos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo curso, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás dela após o termo de Bet-Semes. Então vamos lá. Note que este povo não era o povo de Deus. Este povo eram os filisteus. Eles eram os inimigos do povo de Deus. E eles tinham um Deus próprio. E o nome do seu Deus era Dagon. E para este Deus a quem cultuavam, eles tinham um templo. Quando eles levaram a arca do Senhor para a terra deles e colocaram diante das imagens, não apenas de maneira sobrenatural a imagem caiu e se partiu, não apenas ratos começaram a consumir tudo que eles tinham, e não apenas eles começaram a ter tumores e morrer de hemorroida. Então eles convocaram os príncipes, e convocaram os sábios, e convocaram os seus sacerdotes, os seus adivinhos, os seus místicos, e perguntaram assim: como é que nós vamos nos livrar da arca do Senhor? Então os seus místicos deram-lhes a seguinte instrução: devolvam a arca para o povo de Israel, porém não devolva esta arca sem uma oferta. Devolva a arca, mas não é só devolver a arca, reconheça o que vocês fizeram contra o Deus de Israel.
eles vão mandar fabricar em ouro a figura das pestes que estão acabando com a nossa terra. Só que, qual é a quantidade? O número de cada príncipe. Por que de cada príncipe? Porque foram aqueles que decidiram pecar contra Deus. É quem tem o poder, é quem tem a autoridade, é quem tem a decisão. Cada rato e cada hemorroida representavam um reconhecimento público e verbal diante do céu de que eles pecaram contra o Deus de Israel. E eles sabiam que todo aquele mal que estava acontecendo com eles é porque eles fizeram algo que não poderia ser feito. Eles disseram assim: mas nós não temos certeza. E aí tem mais. Como a arca será devolvida? Aí vocês viram que pegaram vacas, que nunca tinha sido colocado jugo sobre elas. Cada detalhe dessa descrição, que eu não vou trabalhar isso aqui por causa da hora, representa a grandeza, a liberdade, a soberania, a majestade do Deus de Israel. Então vocês vão colocar a arca com um cofre com as ofertas em cima desse carro de boi novinho, puxado por essas vacas que nunca levaram canga ou jugo no pescoço. E se as vacas forem por um caminho específico, então veio de Deus mesmo essa maldição. É porque vocês pecaram contra Deus. Agora, se elas forem por outro caminho, então nós erramos. E isso é por qualquer outra razão e nem por essa. E quando eles fizeram isso, as vacas pegaram o caminho. E se você continuar lendo, você vai ver que a praga cessou, o castigo cessou. Então a gente precisa entender algumas coisas. Por que tem pessoas dentro da igreja que uma dimensão da vida dela é completamente travada? Pessoas que semeiam. Nós não estamos falando de quem faz coisas erradas. A gente tem que fazer essa distinção. Pastora, eu roubo a Deus os dízimos, eu não participo de oferta alçada, oferta não é só dinheiro. Graças a Deus tem muita gente jejum pelos cultos, pelas vigílias, mas vocês sabiam que tem pessoas que nunca fizeram um jejum? E querem colher. Se a palavra é clara, que quem semeia muito, colhe muito. E quem semeia pouco, colhe pouco. Talvez pessoas que vivam uma escassez muito grande, pessoas que precisam de algo sobrenatural acontecer na vida dela, na vida da família dela, mas ela não semeia. Aí ela pensa assim: eu vou levar no altar uma oferta de expiação. Oferta de expiação é uma oferta que arranca das mãos de Satanás dimensões da vida que foram colocadas na mão de Satanás por pecado seu ou pecado familiar que não foi confessado. E maldição não foi quebrada adequadamente. Pastora, eu já fiz quebra de maldição. Mas o que estava lá no seu questionário? Não, eu tinha um pai mulherengo, eu tinha uma mãe adúltera, eu tinha um avô que roubava, eu tinha uma tia que não pagava as pessoas, eu tinha uma avó maledicente. Você fez a quebra? Sim. E como é que você vive? Não, eu vivo fazendo tudo isso. Como é que você vai guerrear contra o inimigo, você estando à mercê dele, dentro da casa dele? Me explica. Se isso tem alguma lógica. O que as pessoas ainda não entendem? Que a tua alma é o bem mais precioso que Deus deu a você. Você é a única pessoa responsável pela tua alma. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá.
Então, não é você entender a Bíblia, é o quanto você vive praticando da Bíblia que você conhece. O que é que carta aos Hebreus, capítulo 5, dos versos 12 ao 14, fala? Que os maduros são aqueles que pela prática, eu queria que você gravasse essa frase, pela prática da palavra. Não é pelo entendimento, não é pela fé, que a fé sem obras, ela é morta. Pastora, mas eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Para de falar mal da vida alheia. Deixa de ser ruim. Tudo que você faz sem amar é pecado. Você sabia disso? Tudo que você faz, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo faz um tratado sobre o amor. Então eu não quero que você confunda que a oferta de remissão, ela venha substituir a sua omissão para com a sua própria vida, para com o destino da sua própria alma, porque ela não vai encobrir. E isso tem que ficar muito claro para você. Qual é a diferença da oferta de remissão? Quais são as particularidades dessa oferta? Essa oferta ela tem que ser entregue em mãos. Ela não pode ser colocada sobre o altar. Ela não pode se misturar com as outras ofertas, com ofertas alçadas e nem com dízimos. Por quê? Porque ela é para cumprir um fim específico. Que fim, pastora? Arrancar das mãos de Satanás áreas da sua vida que através da prática do pecado você colocou. Então ela tem que ser entregue na mão de um sacerdote que entenda sobre isso e tenha autoridade sobre isso. Porque você vai dizer assim, eu estou trazendo essa oferta, pastora, porque eu entendo que a minha vida financeira, sentimental, a minha saúde, está nas mãos do diabo. Por quê? Porque eu semeio muito, porque eu dou o meu melhor e a minha colheita ela é pouca. E por que eu acho também que está nas mãos de Satanás? Porque eu peguei aquilo que Deus colocou na minha mão, que a palavra diz que nenhuma dádiva pode ser recebida se do céu não foi enviada. Então, a saúde que você tem é Deus que te deu. É a compreensão da mordomia. Mordomia você não é o dono do teu corpo, você não é o dono dos teus bens, você é o gerente. Você gerencia, você administra para quem te entregou. Você não é o dono dos seus filhos, você cria eles porque Deus te entregou como herança. Mas você não cria para você cria para o Senhor. O cristão que não compreende isso, ele não vai compreender o sentido exato da oferta de remissão. Todo o dinheiro que entrou na tua mão é o Senhor que te deu. Veio do céu para você. Todo. Aí você tira a 10ª parte e coloca no altar. Aí você efetivou isso lá no mundo espiritual. Que dízimo é isso? Você rouba dízimo? Então você não reconhece. Primeiro, quem rouba a Deus? Porque dízimo não é oferta. Não. Como Deus te dá 100%, Ele te dá 100% para você gastar 90%. 10% é para você devolver. Então você não está dando nada. Era dele, Ele te deu. Mas ele não te deu para você gastar 100. É para você ter a honra de devolver 10. Por quê? Para santificar os 90 que ficaram na tua mão. Para ser uma confissão diante do universo,
diante dos demônios, diante da igreja, da sua família, para você, na tua vida, de que você reconhece que a tua provisão e o teu sustento e a tua existência não são sustentadas por você mesmo, é Deus que te supre. Por isso que você não fica com tudo. Esses 10% representam a tua dependência, a tua gratidão e o teu reconhecimento. E tem gente que fala assim, pastora, eu trabalho de carteira assinada, eu devo dizimar do bruto ou eu devo dizimar do líquido? Aí a pergunta é, o bruto é entregue para quem? Para mim, pastora. É depositado uma parte, outra parte vira ticket, outra parte vira não sei o quê. Então por que você vai roubar? O empresário que quer roubar. O que é roubar? Ir para o céu, né? Porque tem muita gente que Deus dá a empresa e ele vai para o inferno, porque ladrão não entra no céu. Ele vai para o inferno com a empresa dele. A empresa dele vai levar ele para o inferno. O trabalhador autônomo. E dízimo é exatidão. Fala, pastora, eu com certeza ganhei 100, mas eu vou dizimar em cima de 150, que é para não ficar nada para trás. Não, dízimo é exatidão. Você não tem capacidade de saber nem quanto te dá? Ele está te dando, você não tem capacidade? Geme, chora, paga o preço, contrata alguém para contar para você, mas dízimo é preciso. Então, no dinheiro que ele colocou na tua mão, aí você foi lá e gastou com coisas ilícitas. O que são coisas ilícitas? Prazeres. Paulo fala dos prazeres ilícitos, que eu não vou ler por causa da hora, mas você conhece, né? Mas eu queria falar de outras coisas. Você pega o seu dinheiro, no tempo da ignorância. Você lembra de Levítico? Mesmo que a pessoa não soubesse? Ok, então a gente continua. Você pega o dinheiro que você deu e você vai na casa do encosto. Aí lá você faz um pedido para o encosto, para trazer de volta o seu marido, para o seu filho parar de beber, para você ganhar dinheiro, para você ser notada, sei lá para quê, para você ser curado. Você foi lá na casa do encosto. E aí, os cavalos do encosto, o encosto falou que ele faz. Mas você tem que, aqui a gente não cobra nada, é tudo de graça, mas o trabalho, né? Aí vai galinha superfaturada, enfim. Aí você dá lá o dinheiro que é para comprar as coisas, as velas, a galinha, o caldo quinó, que você... Aquele dinheiro que o céu te deu, você levou e entregou na mão do encosto. Você está entendendo que você foi só na casa do encosto, mas lá no mundo espiritual, a casa do encosto é do encosto de verdade. Demônios se apoderam daquela área da tua vida. E acabou. Pastora, por que eu tenho tanta dificuldade na minha vida financeira? Eu sou dizimista fiel. Eu atendo as ofertas alçadas. Eu tenho alegria em fazer para Deus. Você já ofereceu para Deus uma oferta de expiação? Para resgatar das garras do demônio a sua vida que você mesma colocou? Ah não, pastora, isso eu nunca fiz. Ah, pastora, a senhora pregou sexta-feira e domingo eu coloquei quietinho lá em cima do altar. Igual o mineiro, quietinho. Eu fui quietinho, coloquei lá em cima do altar. Aqui, não é assim. Você sabe que o povo de Deus tem uma dificuldade com as leis de Deus. Eu li um texto onde os endemoniados e servos de Dagom, vocês perceberam que eles sabiam detalhes da oferta de remissão? Vocês perceberam isso? Ou não?
Eu queria muito que você lê 1 Samuel capítulo 5 todo 3 vezes, que é para você entender o livro, que o texto é difícil, gente. E depois você lê o 6 todinho, e se você animar, lê o 7. Aqui, nós estamos falando de pessoas bruxas, sacerdotes do diabo, mas eles pensaram assim, eles sabiam da história do Deus de Israel na vida do povo de Israel. Olha que coisa. Vocês esqueceram o que aconteceu com o faraó? Que depois de tudo que fizeram, não liberaram o povo? Ele teve que liberar ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você presta atenção em como Deus age? Porque Deus está agindo a todo tempo. Dentro da igreja, Ele está agindo a todo tempo. Você tem que prestar atenção. E Ele age segundo as suas leis, estatutos, suas verdades, reveladas através da palavra. Ele feitas, compreendidas em fé pela pessoa do Espírito Santo. Você presta atenção? Pastor, eu quero oferecer para minha remissão. Mas você não entende nada de Deus. O endemoniado entendeu. O diabo teve que parar de afligir com tumor o povo, os filisteus. Porque eles aplicaram a lei da remissão. Entendendo e crendo. Entendendo e crendo. E fizeram com zelo. E houve uma preparação. As pessoas tratam as ofertas de Deus. Como é que você... Inclusive, vamos falar um pouco de oferta. Quando eu penso em oferta, né, eu me lembro que quando a Tainá foi assumir a primeira cadeira que ela passou na prefeitura, ela ficou muito em dúvida, ela não sabia para onde que ela ia, e ela queria uma escola específica, mas a chance era pouca, porque ela passou em segundo lugar, mas tinha uma pessoa que era o primeiro lugar, que com certeza ia escolher que era o melhor lugar. Então ela chegou para mim e disse: mãe, o que eu posso fazer para me conseguir essa cadeira? Eu falei: Tainá, a distância mais curta entre o seu pedido e Deus atender seu pedido é a oferta. Ela parou, falou: mãe, eu vou dar uma oferta para a Leide. Para ela, né? Não é na igreja, vou dar para a Leide essa oferta. E vou dizer para a Leide por que eu estou dando aquela oferta para ela, não é um presente. E assim eu fiz. Ela procurou a Leide e disse: Leide, eu vou ofertar na sua vida, que eu tive uma fé que veio de Deus, porque eu quero essa escola aqui. A Leide falou assim: bom, não vou aceitar a sua oferta, porque Deus não atende assim, Deus dá o que é melhor. Se você quiser, eu vou pedir o que é melhor. Se for essa escola, será essa escola. Se não for, aqui aparecer vai ser a melhor. Ela parou e falou assim: bom, eu aceito. E aí, assim ela fez. A Leide orou por ela. E a escola que caiu para ela não era nem perto do que ela queria. Era uma escola mais distante, era uma escola de ensino fundamental 2 e médio. Era uma escola, se eu não estou enganada, com mais de 14 turmas, uma escola enorme, e ela ia assumir a coordenação. Primeira vez que ela ia trabalhar como coordenadora, e ela falou assim: mãe do céu, será que Deus de fato recebeu a minha... Ela fez igual se a vaca pegar esse caminho. Aí ela disse: mãe, será que Deus de fato recebeu a minha oferta? E condenar, se tornar o melhor lugar para você se tornar uma profissional ultra capaz, Deus ouviu. Senão ele não recebeu, não. E ela foi na fé. Bom, ela poderia ter trocado de escola quando acabou o primeiro ano. Ela acabou ficando lá 2 anos. E aquela escola virou a escola da vida dela.
ela cresceu como profissional, é louvada por um monte de criança tem o contato dela, manda mensagem para ela aprendeu a trabalhar de todas as formas. Esse ano ela deixou aquela escola, porque ela teve que assumir uma outra escola de um outro concurso, então ela tinha que pegar uma escola perto da outra, senão ela por causa do deslocamento, mas ela começou o ano e ela fica assim, ai, o Leonel, era um caso de amor, o Leonel virou um caso de amor no coração dela, da alma dela, a lembrança, a memória, a afetiva em relação à profissão dela, virou o Leonel. Porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus, Ele age. Então, quando você traz uma oferta no altar de Deus, e eu quero dizer para você que eu tinha muita resistência com oferta. Os mais antigos, eles vão se lembrar. Quando essa igreja começou, então era um número bem menor de pessoas. Então, em todas as reuniões estavam ali as mesmas pessoas. Então, o que eu fazia? Eu só abria o ofertório aos domingos. Porque eu pensava assim, é tanta igreja com tanto escândalo de corrupção, e é tanta gente descrendo por conta de mamon. Mas um dia o Senhor falou comigo, Cris, você está fazendo o meu povo pecar contra mim, e você está impedindo o meu povo de ser abençoado, porque a oferta, ela é parte do culto. Eu me retratei no altar. Os mais antigos, Nilza, deve lembrar disso. Lembra, Nilza? Tem muitos anos, isso foi no começo dessa igreja, meu Seri deve lembrar disso, Irene deve lembrar disso. Era só no domingo. Hã? Era só no domingo. Era só no domingo. Por quê? Agora, deixa eu dizer para você, não é você pegar uma coisa de qualquer maneira. Você tem que saber que o que você está tirando para trazer para o altar veio do céu para você. Você sabe que muita gente tem desprezo pelo trabalho que tem, desprezo pelo salário que recebe. E deste salário que ela despreza, ela tira a sua oferta. Então ela está trazendo para o altar uma oferta desprezada por ela mesma. Esse texto de 1 Samuel 6, quando os príncipes dos filisteus se reúnem com os seus sacerdotes, com os seus sábios, para saber como que eles devolvem a arca do Senhor, que eles tiveram a ousadia de colocar dentro do templo de Dagon, diante da imagem de Dagon, como se Dagon tivesse vencido o Deus de Israel. Dagon nunca venceu o Deus de Israel. O Deus de Israel é que fez o povo perder, porque o povo não estava respeitando os mandamentos e os estatutos do Senhor, porque o rei Saul pecou gravemente contra o Senhor, o Deus de Israel. Quando eles se deram conta disso, esse texto, ele me deixa com a espinha gelada. Por quê? Porque o problema de muitos cristãos não é falta de conhecimento, é falta de fé mesmo. É falta de fé. Porque como é que incrédulos, quando eles pegaram a arca da aliança do Deus de Israel, do templo de Jerusalém, da tenda, do tabernáculo de Jerusalém, templo não existia naquela época, e levaram e colocaram diante da estátua de Dagon, no templo de Dagon, eles acreditavam de verdade que Dagon tinha dado aquela vitória para eles. Mas quando eles viram a peste, os ratos acabando com tudo que eles tinham, e as hemorroidas, os tumores matando o povo,
eles pensaram assim, aí eles foram parar para avaliar. Peraí. Nós trouxemos a arca do Deus de Israel. Qual é a história deste Deus com o seu povo? E eles se lembraram, o texto traz de maneira clara, eles se lembraram dos relatos, das histórias contadas, de como Deus arrancou Israel do Egito, e como Deus humilhou os deuses do Egito e Faraó. E os fizeram sair com grande e forte mão. E eles pensaram, e eles disseram, nós estamos encrencados, porque nós pecamos contra um Deus que é maior do que o Deus, do que todos os deuses. E agora, nós queremos devolver, mas como que nós vamos devolver? E aí, os endemoniados disseram assim, não, vocês precisam mandar uma oferta de expiação. O mesmo termo usado por Moisés, quando fez diferenciação entre oferta de perdão de pecado e oferta de expiação de culpa. E eles confessaram, a oferta foi a confissão deles. 12 tumores de ouro, porque eram 12 príncipes. 12 não, perdão. O número dos príncipes foi o número dos tumores. O que é isso? Uma confissão. Uma confissão. O número de príncipes e o número de ratos. E disseram assim, agora, como é que a gente leva, né? Nós trouxemos de qualquer maneira, mas nós não podemos mandar de volta de qualquer maneira. E mandaram separar vacas que só tinham tido uma cria, que nunca tinha levado canga nenhuma sobre o pescoço. E mandaram fazer um carro novo, porque a arca do Deus de Israel não pode ser transportada de qualquer maneira, porque tudo que se reporta ao Deus de Israel tem que representar a majestade, a santidade, o poder e a glória deste Deus. Eu acho essas coisas muito, muito fortes. Eu acho essas coisas muito fortes. Então, quando você pega o dinheiro que Deus te deu e você vai num prostíbulo, pastora, foi só uma noite. Ou você contrata alguém e nem vai no prostíbulo, vai para um outro lugar, pastora, foi só uma noite. Foi só uma noite. Tomei banho. Pastora, assim, eu já confessei para Deus. Só que naquele momento você pegou a sua vida sentimental, você pegou o seu dinheiro que você pagou. E esse dinheiro fez um link lá no mundo espiritual das trevas. E Satanás teve o direito legal de se apropriar dos seus bens. Eu me lembro da pastora Priscila, quando ela passou no primeiro concurso, ela já contou isso aqui. E ela foi para tomar posse, de tudo aconteceu. Bateram no carro dela, a impressora enguiçou, o trânsito fechou, até que ela se deu conta e ela falou assim, Senhor, e ela me ligou e falou, Cris, eu quero oferecer uma oferta de expiação. Cris, porque olha a nossa família, olha o nosso avô fazendeiro, olha os meieiros que moraram nas terras dele e depois de anos de trabalho saíram sem nada. O Espírito Santo me colocou esse valor, eu orei junto com ela. E ela foi e chegou lá em segurança e tomou posse e conseguiu a escola que ela queria e foi de bênção. Então eu queria muito que você entendesse o que é uma oferta de expiação. A oferta de expiação, ela não te isenta de fazer plantações, ela não te isenta de viver uma vida santa, ela não é um atalho para a santidade. Pastor, se eu fizer uma oferta de expiação, eu posso continuar maledicente. Não,
Uma oferta de expiação, ela age em momentos específicos, que o Espírito Santo precisa trazer à sua memória. O Espírito Santo precisa te convencer. E você precisa entregar nas mãos de um pastor, de um ministro, que creia. Não é todo mundo que tem essa fé, não é toda a igreja que tem essa fé. Paulo falou que os cristãos não têm fé igual. Ele diz que uns têm fé para comer legume, outros têm fé para comer carne. Mas o que tem que acontecer é que não pode haver crítica e nem divisão. Que quem tem fé para comer legume, coma legume e acabou. E quem come carne, que fique quieto. E vice-versa. E tem que ser trazida. E o sacerdote precisa saber fazer a oração. Porque aquela oferta tem que ser apresentada a Deus como um antídoto. Satanás pegou, ele vai ter que soltar. É uma oferta apresentada com determinação e com autoridade. Satanás pegou pessoas que adquirem casas com litígio. Não adianta nada você ficar do lado de pessoas erradas, dando razão para o lado errado, acreditando que o errado é certo e vir trazer a oferta de expiação. E aí, na noite de sábado para domingo, eu tive um sonho com o Felipe. E o Felipe no domingo falou: tia, eu quero entregar uma oferta de expiação. E aí, Felipe, você, de acordo, eu não sei para que você quer trazer essa oferta, você não me disse, que a gente não teve tempo, mas leva em conta aquele sonho que eu tive, apresenta para Deus e fala assim: eu quero a verdade. Porque se você não tiver um convencimento da verdade, um convencimento amplo, os sábios poderiam dizer assim: nós nos arrependemos, nós nos reverenciamos, nós reconhecemos que o Deus de Israel é mais forte porque estamos sofrendo o efeito da afronta que fizemos a ele. Não, mas eles foram mesmo. Eles foram lá para Moisés, eles foram lá para o Egito, o que mostra o quê? Que eles se convenceram completamente. A praga cessou porque eles se convenceram completamente. Para encerrar, sabe qual é o problema do cristianismo? Não é a não compreensão da palavra, mas é aquela compreensão pelas metades. São pessoas que pedem perdão, mas guardam no coração. Pastor, eu perdoo, mas esquecer. Pastora, aqui, amnésia você não vai ter, a menos que Deus age com a unção de Manassés, né? Tem pessoas aqui que apagou da memória. Nem a pessoa querendo, ela lembra. Né, Deus? Até hoje você não sabe. A gente avisa. Mas se não for isso, você vai se lembrar. A diferença é que você não vai se lembrar com dor. Dizer, Espírito Santo, eu não quero me lembrar. Sabe por quê? Porque toda a aflição, ela nasce no engano. Se você entender a verdade e aceitar a verdade, fica muito mais leve. Se você entender a verdade de Deus, você aceitar plenamente a verdade de Deus, fica muito mais leve. Não é que não doa, não é que não é triste, não é que não é difícil, mas você entende. Aquilo é menor do que você. Você passa. Sua existência não é cancelada. Aquilo não te define. Uma ofensa não vai te definir. A opinião do outro sobre você não vai te definir, porque você compreendeu. Então, a oferta de expiação, que é pela culpa, é uma oferta que tem a função de arrancar das garras do demônio dimensões da sua vida que foram colocadas lá por um pecado que você cometeu e entendeu pela palavra e se arrependeu amplamente e tem fé que aquela oferta vai fazer parar, acabou. Aí
o que não andava por causa do aprisionamento do inferno, vai começar a andar. Então, essa é a diferença entre oferta de perdão de pecados e oferta de remissão. O ano de 2023 é um ano que o Senhor tem muitas promessas para essa igreja. E já estamos em março. E precisa começar a acontecer. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade e clareza de fé em cada coração. Se coloque de novo. Põe a sua mão direita, você que desejar, num ato de fé sobre a sua cabeça. E entra na presença do Deus Altíssimo agora. A sua mente precisa ser tocada pela mente dele. Nós vamos rogar ao Pai que nos envie o mover do Espírito. Áreas travadas: saúde, familiar, sentimental, financeira. Entra na presença do Espírito dele agora. A bondade de Deus, ela é vista. Pastora, como que nós vemos a bondade de Deus, a beleza de Deus, através de todas as bondades que Ele realiza? É muito lindo quando o Senhor Jesus toca e cura e reverte, quando Ele abre uma porta, quando Ele escuta um clamor. É lindo demais. Não é pelo fato, é porque reflete e revela a origem do fato, que é um Deus de amor. O Ministério de Louvor vai adorar com aquela canção Senhor Formoso És. E você vai pedir para o Senhor: eu quero ver a sua beleza. Tem gente que conhece um Deus feio, tem medo de Deus. O Deus que ele conhece é um Deus carrancudo, é um Deus imperioso, que age sem misericórdia. Um Deus que não dá segunda chance. Este não é o nosso Deus. Não deu para falar por causa da hora, mas o apóstolo Paulo diz que na nova aliança, que é Jesus, no Novo Testamento, os nossos pecados não têm poder em si de nos desligar da presença dele. Fala: Senhor, eu quero conhecer a tua beleza. Eu agi com o incrédulo, pior que o incrédulo. Falando com ele, colocando a tua vida diante dele. Fala: eu quero ver a sua beleza. Vai falando sempre. Eu quero ver a sua graça. Eu quero ver a sua majestade. Eu quero ver a sua luz. Vai falando com ele agora. Entra na presença do Espírito Santo. Essa não é uma oração que você faz na dúvida. Não. É no Espírito. Aleluia! Entra na presença dele. Entra na presença dele. Dagon não pode ter poder sobre a tua vida. Eu vou falar de novo. Dagon, que representa Satanás, o império das trevas, ele não pode ter poder sobre a tua vida. Diz para ele: Senhor, traz da minha memória. Porque quando eu oferecer essa oferta, a aliança que eu tenho contigo, ela vai brilhar.
escuridão está acabando, a escuridão está acabando. Você consegue ver o inferno se removendo, se retirando, se afastando? Você tem fé para isso? Fala, Senhor, penetra do alto da minha cabeça e a prova dos meus pés. Vai queimando, vai trazendo a luz. Pede para ele, traz a luz. Ó Deus que é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que está nele não caminha nas trevas. Fala aqui, você não vai mais ficar sem saber. O Senhor te fará entender. Amém. O que é para você entender, o Senhor te fará entender. O que você tiver que entender, o Senhor te fará entender. Até os incrédulos, Ele fez entender, que dirá você. Até os filisteus que pecaram gravemente, colocando a arca dele diante da imagem do demônio, Ele fez entender. Eu queria que você pegasse essa fé. Nós estamos naquela campanha do pão da revelação. Perdão, o pão da aflição. E o pão da aflição, ele representa você. Tocado, salvo por Cristo. Entendendo e discernindo de onde Deus te tirou. Pastora, de onde o Senhor me tirou? Ele te tirou das trevas para a luz. Ele tirou você da morte para a vida. Ele tirou você da humilhação da cruz para a redenção. Ao invés de crucificação, vindes benditos do meu Pai. Ele tirou você do inferno para o céu. Ele tirou você de uma existência de fracasso para uma vida de vitória, de triunfo, para o louvor da glória dele, pois todas as coisas acontecem nele, por ele e para ele. Então, agora eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você apresentasse para ele as suas dores. Não é a Santa Ceia, eu gostaria de chamar os irmãos para nos ajudarem. Obreira Neuceli, obreiro Gemeri, obreira Cláudia. Obreira Valdirene. Não, Felipe, pode cair, não, Felipe. E eu queria que você falasse, lembra? Moisés deu uma ordenança, eu não vou ler o texto por causa da ordem, você já conhece de cor. Ele deu, quando ele instituiu a Páscoa, ele disse que uma vez por ano, a Páscoa deveria ser celebrada. E fazia parte do ritual da Páscoa, o pão da aflição, que é o pão asmo. Mas ele disse assim, a Páscoa teria que ser celebrada uma vez por ano, mas todos os dias você deveria se lembrar que você comeu o pão sem fermento. O que é isso? Que ele te tirou repentinamente. Você toma posse disso? Da escravidão do Egito. De uma vida onde você não chegaria a lugar nenhum. Mas a lembrança deste tempo não vai te trazer tristeza. É para te trazer alegria. Porque ele te tirou de lá. O pão da aflição, ele te tirou de lá. Então, queria mais duas pessoas. Deginane. E a Karina. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Pede ao Senhor para te conscientizar do seu Egito. Nós viemos de lá, todos nós. Éramos perdidos, não éramos salvos. Fala com o Senhor sobre o seu Egito. Você não foi convencido? Não que estava perdido, destruído? Não se convenceu? Então o Espírito Santo fala. Fala, Senhor, essa campanha acaba na Páscoa.
fala, tem poucas semanas. E eu queria, hoje, quando eu comer esse pão, não é Santa Ceia, tá? Os elementos são iguais, mas não é Santa Ceia. E bebesse o cálice, eu queria saber exatamente onde é que eu estava. Essa vai ser o seu pedido, o seu clamor. Pode servir. Vai falando com ele. Thank you.
Eu queria que você dissesse para todas as tristezas que você passou: você não tem poder sobre mim. Dores e perdas, culpas, e todas, não pode ficar nada. O que você dissesse? Falha de caráter, dificuldade, tudo. Diz para ele. Você vai dizer: ó, você não me define. Você não dita o meu futuro. Está escrito que ele me recebeu. E ele oficializou com uma festa. E ele vem me buscar. Eu não estou perdido aqui não. Eu queria que você dissesse: eu não estou aqui perdido. Você não está perdido dentro dessa situação. Você não está perdido dentro dessa circunstância. Você não está perdido dentro dessa condição. Vou agradecer. Eu queria que você perguntasse: Espírito Santo, faz as palavras, faz as canções. Como que nós podemos te agradecer por tamanha revelação? É verdade, meu Pai. Por tamanho ensinamento, amparo. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Diga, levanta o alto, pão. O Senhor é grande. Diga, mas diga assim. Diga com total certeza. Porque eu tenho certeza que ele vai tocar. Diga assim: ele levou sobre si as minhas dores. E transgressões. Castigo que me traz a paz. Estava sobre eles. Pelas feridas que ele sofreu. Eu fui sarado. Vamos todos. Eu queria que você conversasse com a sua alma. Como Davi conversou. Ele diz assim: porque te angustias, ó minha alma, porque te abates dentro de mim. Ele estava diante de algo impossível. O que é que você precisa conseguir e tem estado impossível? E lá no fundo você não se vê. Você não se vê capaz. Você não se vê conquistando. Você não se vê conseguindo. Eu queria que você dissesse para a sua alma agora: para de se angustiar, porque você vai conseguir. Pode esperar, porque a mão de Deus ela vai se colocar a teu favor. A força de Deus ela vai descer sobre você. A palavra dele manda o fraco dizer assim: sou forte. Sim, entendeu essa parte? Ministra para a tua alma, conversa com a tua alma agora. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Tem um louvor que tem que chegar lá diante dele. E quem glorifica o nome dele é o povo dele. Ele não é glorificado como os incrédulos, como os que apostatam, os que abandonam ele. E nem no meio do inferno. Ele é glorificado no meio dos redimidos, resgatados. Aqueles que fizeram uma escolha de confiar nele. Fala assim: olha, eu ainda louvarei. Mas esse louvor não é um louvor comum. Esse louvor é um louvor que conseguiu
Louvado seja o nosso A Deus. palavra de Deus ela é clara. Ela diz assim: sem sangue não tem expiação de pecados. Eu queria que você repetisse isso. Sem sangue. Não há. Perdão de pecados. Sem sangue. Não tem dias melhores. Mas o sangue do Cordeiro de Deus. Sem mácula. Sem defeito. Sem pecado. Foi derramado. Você entendeu essa palavra? Você consegue vislumbrar? Você consegue vislumbrar tudo novo? Consegue? Presta atenção. Você vai se apropriar de perdão. Coisas que você gostaria de se arrepender antes de tomar o cálice. Não é que você se arrependeu, não. Pastora, eu sei que é pecado, mas eu não me arrependo. Coloca diante dele agora. Olha, Senhor, o sangue derramado teve que vir do céu. Porque foi o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo de Nazaré no ventre de Maria. Mas a minha parte é me arrepender. E eu não produzo arrependimento. Eu não tenho essa capacidade. A minha maldade me impede. Mas eu creio que tu podes colocar dentro de mim arrependimento. Você vai beber esse cálice pedindo arrependimento. Arrependimento, para que seja cancelado o domínio de pecado sobre você. É forte. Domínio. Vai ser cancelado o domínio do pecado sobre a tua vida, sobre o teu ser. A tua alma vai se encontrar com a tua verdadeira essência. Glória a Deus. E ela não vai ser enganada mais com distrações do inferno. Sim, meu Pai. Pastor, o que são distrações do inferno? São dependências, promiscuidade, vícios. Isso tudo são paliativos para a alma. Mas, Senhor, eu preciso me arrepender. Quando eu beber deste cálice, Espírito Santo, você que quer se arrepender, você sabe. Você sabe. Ó, Deus não permite isso aqui não. Você sabe o que você faz. Fala, mas eu quero me arrepender. Eu não amo meu irmão, eu quero amar. Eu não amo a obra de Deus, eu quero amar. Eu não tenho ousadia, mas eu quero ver. Bebamos nós. Você pode agradecer pelo sangue derramado, pela luz, pela presença, pelos livramentos. Você pode agradecer? Pode. Então agradeça aos céus. Agradeça aos céus. Peça a alegria do Espírito Santo. Pastor, eu estou tão acabado, porque quanto mais eu lembro do meu passado, das coisas que eu mesmo permiti que fizesse comigo, mais triste eu fico. Não. Isso é passado. Você entendeu, você aprendeu. Vai servir de testemunho, vai virar força na tua vida. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Levanta sua mão direita para o alto agora. Eu vou encerrar a reunião. O Ministério de Louvor vai cantar junto com você aquilo que parecia impossível. Aleluia. Não é canção só, é determinação de fé. Glória a Deus.
Senhor. Grandioso é o nosso Diante da tua corte celestial, eu entro com ousadia de fé, por causa do sangue de Jesus Cristo, na tua presença, para te bendizer. Não existe um Deus como o nosso Deus. Grande é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Grande é o nosso Deus. príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus. Tu és o pão do céu, Deus. Emanuel, não existe fiel e verdadeiro, Aleluia. santo e justo, Seja adorado, Senhor. glorioso. Grande é o nosso Deus. Que nos permite contemplar o esplendor do sua glória. Obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, pela tua presença, pela tua palavra, por esta igreja. Leva-nos para os nossos lares, guardados, protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. E você que crê, diga amém. 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 Te abençoe.